Jesus, eis-me aqui. Meus amados, graça e paz. Amém? O Salmo 117 nos diz o seguinte: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Amém. Amém? Curve a sua cabeça e vamos à presença de Deus. E nesta oração vamos incluir, meus amados, aqueles que estão lá no Colégio Fernandes Lima, na conclusão do 18º Encontro de Jovens com Cristo. Daí o número reduzido hoje em nosso templo, porque muitos estão envolvidos com o EJC. Pai amado, graças te rendemos por mais um dia que o Senhor nos acrescentou, pela oportunidade que temos de voltarmos a este lugar, a este templo, para te adorar na beleza da tua santidade, como fizemos na parte da manhã. E rogamos ao Senhor que o Santo Espírito de Deus, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, esteja trabalhando livremente na mente, no coração, na alma daqueles jovens que estão fazendo o EJC. E ali, ó Deus, haja transformação de vidas. E o nome do Senhor, nosso Deus, seja ali glorificado. Muitos pais recebam com alegria, a notícia da conversão dos filhos. E aqueles que estão trabalhando, envolvidos, de alguma forma, para a execução do trabalho, Senhor, que também sejam abençoados por Ti. Sabemos que o trabalho é cansativo, é um trabalho longo, mas feliz aquele que trabalha em prol do reino de Deus. Bem-aventurado aquele que se envolve com o trabalho do Senhor. Portanto, abençoamos aqueles que lá estão. E também abençoamos os que aqui estão. Estão aqui para Te adorar, para Te louvar, bendizer o Teu nome e declarar que Tu és o Senhor nosso Deus. É assim que nós oramos e agradecemos pela mediação de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Abra mais uma vez a sua Bíblia no Salmo 115, convido a igreja a se colocar em pé. Salmo 115. Leremos todo o capítulo alternadamente. Salmo 115 até o verso 18, de forma alternada. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem.
Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Amém. Glória a Deus. Vamos repetir o verso 18. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Amém. Glória ao Senhor. Os irmãos podem entrar. Enquanto aguardamos, vamos à presença do Senhor mais uma vez em oração. E agora pedindo a Deus que Ele use a palavra esta noite para trazer consolo à nossa vida, trazer paz ao nosso coração. E que todos aqui presentes sintam a presença gloriosa do Senhor nosso Deus. Eu vou pedir ao nosso irmão Levi que nos dirija a Deus nesta oração. Podem assentar, irmãos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, todos. Nós estamos na casa do Senhor. E o nosso objetivo nesta noite é exaltarmos o nome de Cristo, nome que está acima de todo nome. E a palavra nos diz que um dia todo joelho haverá de se dobrar diante do nome poderoso do nosso eterno Salvador. Todo nome, toda pessoa, todo ser humano haverá de se dobrar diante do Deus eterno. Louvado seja Deus que a igreja do Cordeiro, a igreja de Cristo, já reconhece a soberania do Senhor. Entende que Ele é o Senhor de tudo e de todos. E diante dele nos prostramos nesta noite, oferecendo ao Senhor o nosso culto e a nossa adoração. Portanto, fique à vontade, louve ao Senhor com alegria e certamente Deus estará falando ao seu coração. Louvemos ao Senhor, meus amados irmãos. Graça e paz, querido. Amém. Graça e paz, queridos. Amém. Vamos louvar o Senhor com alegria, como bem disse o pastor Célio. Nosso Deus está acima de tudo, acima de todos. O salmo que acabamos de ler diz: honra somente a Deus. E esse louvor faz isso. Eu quero que você louve junto conosco.
pode ficar de pé nesse momento? Vamos louvar o Senhor. Diga: acima de todos, acima de todos, acima de tudo está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, põe ao teu habita entre nós, ó Santo Deus. No início, acima de tudo, acima de todos, acima de tudo está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus.
Nosso Deus é 3 vezes santo, amém? Neste lugar, totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar tu és real. Neste lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Quero que você repita comigo. Se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás
teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia mais uma vez, meu irmão, minha irmã. Na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 9, ou melhor, capítulo 1, verso 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 9. Está escrito: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Podem assentar, irmãos. Estamos recebendo a visita do marido de Soraya. Está ali ao lado do pastor Robson Zeni. A Soraya, que foi minha ovelha, ainda criança, lá na cidade de Paulo Afonso. Seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. Deus o abençoe ricamente, em nome do Senhor da igreja. Amém? Glória a Deus. Já imaginou? Conheci a Soraya criança, hoje já casada. Significa que eu estou ficando mais moço. Não mais velho, mais experiente. Não é verdade? A gente vai ficando mais experiente. Gente, eu estou ficando velho. Não, é experiente. Um pouquinho mais experiente. Amém? Curva a sua cabeça mais uma vez. Vamos orar, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração. Amado Deus, ousamos mais uma vez elevar o nosso pensamento e a nossa voz diante de Ti, Senhor. Tu és um Deus tremendo, um Deus santo, e segundo o profeta Isaías, 3 vezes santo. E aqui nós estamos, seres humanos limitados pelo tempo, pelo espaço, pequenos, adorando ao Senhor na sua multiforme graça, adorando ao Deus Criador de todas as coisas, nos quedando aos pés daquele que nos criou à sua imagem e semelhança, e nos resgatou das trevas, da escuridão, do pecado, do caminho errado, mediante o sacrifício de Cristo, e assim fomos alcançados pela graça misericordiosa do Senhor nosso Deus. Por isto o apóstolo Paulo escreveu: onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor nosso Deus. E pela graça do Senhor aqui estamos reunidos. É pela graça que nos mantemos em pé. É pela graça que louvamos a Deus. É pela graça que nós oramos ao Deus eterno e poderoso. E agora, Pai, fala ao coração da igreja. Fala, Senhor, ao meu coração, pois todos nós somos a igreja.
a igreja visível do Cordeiro. E aqui estamos adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Portanto, lá no teu trono, recebe, ó Deus, o nosso culto e a nossa adoração. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Lava-nos com o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados. Que o sangue de Jesus seja aspergido sobre nós mais uma vez. Assim oramos e agradecemos pela mediação de Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém, Senhor. Amém. Meus amados, o texto de Paulo diz: fiel é Deus. Deus é fiel. Eu sei disso e você sabe disso. Agora observe uma coisa interessante. Certas pessoas acreditam que a fidelidade divina pode ser ilustrada pela fidelidade humana. Algumas pessoas, de maneira inadvertida, imaginam que a fidelidade divina pode ser ilustrada pela fidelidade humana. Há uma história judaica, que li já faz um bom tempo, que serve muito bem como exemplo. É interessante essa história. Diz essa história que o rabino chamado Simeão, filho de Setaque, comprou um asno, um burro, um jumento de alguns edomitas. No pescoço do animal comprado pelo rabino Simeão, seus discípulos viram um diamante dependurado. Quando os discípulos daquele rabino olharam para o asno, observaram que no pescoço dele estava um belíssimo diamante dependurado no pescoço do animal. E aqueles discípulos disseram imediatamente ao rabino: Rabi, a bênção do Senhor enriquece, conforme Provérbios 10, 22, citando a passagem da Escritura: a bênção do Senhor enriquece. Porém, respondeu o rabino Simeão: comprei o asno, mas não o diamante. Eu comprei o asno, mas não o diamante. Eu comprei o burro, o jumento, mas não o diamante. E assim dizendo, devolveu o diamante aos edomitas. Devolveu aquele diamante caríssimo, belíssimo, aos edomitas. E assim, com base na fidelidade humana, podemos conhecer a fidelidade de Deus. Dizia o rabino. Eu quero dizer o seguinte: a ilustração serve como exemplo de honestidade. A ilustração serve como exemplo de honestidade. Todo ser humano tem a obrigação de ser honesto. Não é algo especial. É a obrigação do homem ser honesto, do ser humano ser honesto. Porém, jamais como base para conhecermos a fidelidade de Deus. A fidelidade do Senhor é muito mais profunda. Vai além
da honestidade humana. O texto de Paulo aos Coríntios revela inicialmente dois fatos para nós. Dois fatos que são importantes. Observem 1 Coríntios 1:9. Quando Paulo diz: fiel é Deus. Paulo não está dizendo: vós sois fiéis. Paulo não está dizendo à igreja de Corinto: essa igreja é uma igreja super fiel. É um exemplo de fidelidade. Paulo não está dizendo esse tipo de coisa. Paulo não está dizendo: vós sois fiéis. Meu irmão, a fidelidade do homem é bastante desconfiável. O homem pode ser honesto, porém infiel a Deus. Ele pode dar uma aula sobre honestidade, sobre ética, sobre moral, e continuar sendo infiel a Deus. Eu conheço, você conhece, tantos homens descrentes, e até ímpios, até ateus, que são honestos, que são direitos dos seus negócios, que são homens exemplares nos seus negócios, são honestos. Porém, Paulo não está falando aqui de honestidade, Paulo está falando de fidelidade e de fidelidade de Deus. A fidelidade do homem é bastante desconfiável. Até mesmo a nossa própria fidelidade, nós que andamos com este livro, que usamos esta palavra, que nos dobramos diante do Senhor, a nossa própria fidelidade a Deus, ela é desconfiável. Segunda coisa, o apóstolo não disse: vós tendes ministros fiéis para vos guiar e vos instruir, por isso creio que estáis seguros. Eu vou repetir. Paulo não disse: vós tendes ministros fiéis para vos guiar e vos instruir, por isso creio que estáis seguros. Não. 1000 vezes não. Se formos guardados por nós mesmos ou pelos homens, na realidade nunca seremos guardados. Nunca. A obrigação do crente é ser fiel. O dever do ministro é ser fiel. É real isto. Agora, se eu for guardado por mim mesmo, ou se a minha alma for guardada pelos homens, na realidade eu não estarei guardado. Eu não estarei seguro. Meus irmãos, toda a nossa salvação, observe bem, toda a nossa salvação descansa na fidelidade do Senhor. Paulo disse: fiel é Deus. A minha segurança de salvação descansa na fidelidade do Senhor. E esta fidelidade de Deus, como a Escritura revela, é multiforme. Isto é, se apresenta de muitas maneiras. A fidelidade do Senhor, Deus é fiel. Essa é a palavra de Paulo para a igreja de Corinto: fiel é Deus. Ele sim é fiel. Ele não muda a sua posição. Nele não há sombra de variação.
Ele continua o mesmo, mesmo que o homem se distancie dele, o Senhor continua fiel àquilo que prometeu. E eu gostaria de acrescentar um pouco mais a respeito disso, a respeito dessa multiforme graça do Senhor, que se apresenta de muitas maneiras. Primeiro, a gente descobre através da Bíblia que Deus é fiel em seu amor. Fiel é Deus, e Ele é fiel em seu amor. O amor de Deus não muda nas estações do ano, não muda de jeito nenhum. O amor de Deus não esfria. O amor de Deus é sempre o mesmo. A Bíblia, em diversas passagens, nos fala dessa manifestação do amor de Deus por nós, pecadores. Não por homens bons, não por pessoas perfeitas, não por pessoas que são exemplos de fidelidade. O amor do Senhor por nós é algo especial, meu querido irmão em Cristo Jesus. Se você abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, se você quiser acompanhar a leitura do texto, 1 João capítulo 4, verso 10, a palavra nos diz o seguinte: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Iniciativa dele, prerrogativa dele. Ele toma a iniciativa, ele vem ao nosso encontro, ele resolve nos amar. E Paulo, na carta aos Romanos, ele diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo por nós, sendo nós ainda pecadores. É interessante isso. Quando a minha visão estava turvada, quando a minha mente estava completamente poluída pelo pecado e dominada pelo pecado, quando a minha alma estava corrompida pelo pecado, quando não havia nenhuma esperança na minha vida, quando não havia nada para me agarrar, aí o Senhor me amou, quando ainda eu era pecador, distante da glória dele. Ele me amou. E João completa: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aquele que não cometeu nenhum dolo, Isaías diz que não havia dolo nenhum na vida dele. Aquele que não havia cometido nenhum pecado, era santo, perfeito, um homem completamente perfeito, resolveu levar os meus pecados, que eram muitos. Ele resolveu numa cruz levar o meu pecado. Ele serviu como propiciatório. É interessante que no Velho Testamento, quando o animal era sacrificado, havia o propiciatório e ali o sangue era derramado. Foi isso que Jesus fez por nós. Ele é o nosso propiciatório. O sangue de Jesus foi derramado. A justiça divina ficou satisfeita.
E agora o pecador é alcançado pelo amor inefável de Deus, por esse amor que nunca desvanece. Meu querido, o melhor de tudo é que esse amor de Deus não conhece qualquer variação, nem sombra de mudança, como disse agora há pouco. Deus nos ama de 10.000 maneiras. Ama-nos a ponto de ser paciente, mesmo quando questionamos perversamente o seu amor. Ele continua nos amando, mesmo quando o questionamos, mesmo quando reclamamos diante dele, mesmo quando olhamos para o céu e dizemos: por que tal adversidade aconteceu com a minha vida? Cadê o amor de Deus? Cadê a manifestação do amor de Deus? Mesmo quando estamos assim reclamando, o Senhor continua dizendo: eu te amo como filho amado. Eu te amo. Eu te atraí com cordas de amor. Eu te amo. Tu és meu filho amado. Portanto, o amor de Deus é uma fonte, da qual surgem todos os rios da misericórdia, que tem trazido alegria à nossa vida. Sabem por quê? Porque Deus é fiel. Amém, meu irmão? Fiel é Deus, escreveu Paulo. É a fidelidade do Senhor. A minha vida está segura na fidelidade divina, não na minha própria fidelidade. Eu estou seguro na fidelidade de Deus. Segunda coisa que eu gostaria de deixar com a igreja esta noite: Deus é fiel aos seus propósitos. Ele é fiel aos seus propósitos. O escritor da carta aos Hebreus afirma que o propósito de Deus é imutável, não muda. Hebreus 6,17. O propósito divino para a minha vida é imutável. Paulo, na carta aos Romanos, ele afirma que os dons e a vocação de Deus são imutáveis. Deus é diferente do homem. Deus é diferente do homem. Hoje nós temos um propósito. Amanhã poderemos mudar. Com Deus é diferente. Ele é fiel aos seus propósitos. Jamais começa uma obra e a deixa inacabada. Aquilo que o Senhor começa, Ele termina. E a palavra diz que Ele começou a boa obra na minha vida e na sua vida. E essa obra será completamente, cabalmente terminada para a glória do seu nome. Amém, meu irmão? Ele não começa uma obra e deixa pela metade. Não é um prefeito, nem governador, nem presidente de república, nada dessas coisas. Ele inicia a obra e termina aquilo que iniciou. Ele começou em nós a obra da graça salvadora e certamente concluirá perfeitamente essa obra salvadora iniciada na minha vida e na sua vida. Se você abrir a carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, no verso 8 do capítulo que lemos, está escrito o seguinte: o qual também vos confirmará até ao fim. Não vai deixar no meio do caminho. Ele não deixa ninguém no meio do caminho para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém, meu irmão? A obra do Senhor será confirmada na minha vida e na sua vida.
Na carta aos Filipenses, Paulo escreveu: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aquele que iniciou a boa obra há de completá-la. A boa obra iniciada na minha vida não foi uma obra religiosa, é uma obra espiritual profunda que alcançou a minha alma. E Paulo diz isso na carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 6. Na carta à igreja de Tessalônica está escrito: o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fiel é aquele que nos chamou. Eu estou seguro na fidelidade de Deus. A obra iniciada, ela será concluída. A obra iniciada aqui na terra, ela terá a sua conclusão final quando eu estiver diante do Cordeiro. Quando eu estiver na eternidade diante da sua glória. Quando eu estiver diante do trono do Deus Altíssimo. A obra estará para sempre concluída. Louvado seja Deus para sempre. Meus irmãos, podem confiar plenamente nos propósitos de Deus, porque eles são verdadeiros, são imutáveis, poderosos e eternos, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Deus não está impressionado com a minha fidelidade. Ele não se impressiona com isso. Eu devo me impressionar com a fidelidade de Deus, com os propósitos de Deus. Aí sim, eu me impressiono. Eu fico totalmente impressionado quando observo essa fidelidade de Deus. Mesmo que eu seja infiel, diz a palavra, o Senhor permanece fiel aos seus propósitos. Aleluia. Em terceiro lugar, Ele é fiel em seus relacionamentos. Deus é fiel, escreveu Paulo. Ele é fiel em seus relacionamentos. É interessante, amados, neste mundo em crise, os relacionamentos são quebrados sem nenhum constrangimento. As pessoas quebram os relacionamentos sem nenhum constrangimento e com muito cinismo. É uma coisa que impressiona. Porém, bendito seja o nosso Deus, que é fiel em seus relacionamentos. Como Pai, o Pai Todo-Poderoso não abandonará seus filhos. Ele é fiel aos seus relacionamentos. E Ele nos considera como filhos. Ele nunca nos abandonará. Ele nunca nos deixará para trás. Ele nunca nos deixará na mão. Como amigo, não negará seu povo. Como amigo fiel, como amigo de toda hora, como amigo que oferece o peito para a gente derramar as nossas lágrimas, Ele nunca nos negará. Aquele que está em Jesus, aquele que nasceu de novo, está seguro, tem um amigo verdadeiro. Ele nunca negará seu povo. Como Criador, não esquecerá a obra de suas mãos. Deus é assim, Ele é fiel em seus relacionamentos. Há um texto belíssimo lá no profeta Isaías 49, 15 e 16. Que texto lindo, que fala desse
relacionamento de Deus com o homem, desse relacionamento que não é quebrado por nada neste mundo. Ele não quebra nenhum relacionamento. Abra a sua Bíblia e leamos juntos, por favor, toda a igreja. Isaías 49, 15 e 16. Leamos. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia, eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Amém, meu irmão? É possível uma mãe desprezar um filho que ainda mama? É possível. Outro dia lá na cidade do Rio de Janeiro, se não estou enganado, um cidadão encontrou ao lado de um poste de iluminação pública uma criança abandonada, um bebê. Aquela mãe simplesmente descartou o filho ou a filha. Simplesmente descartou. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, aí diz o Senhor, eu, o Deus poderoso, o Deus que nos assiste neste momento, o Deus que está conosco, o Deus que mora dentro de nós através do seu Santo Espírito, o Deus que nos ama, que nos trouxe para a sua bendita luz, o Deus que desvendou os nossos olhos, que abriu a nossa mente, que nos tirou da senda do pecado, aquele que resgatou a nossa vida. Ele diz, eu todavia não me esquecerei de ti. Todo mundo pode me esquecer, eu só não quero ser esquecido por Deus. Não, Senhor, por favor, não me esqueça, porque se o Senhor me esquecer, eu estarei perdido. Se o Senhor não lembrar de mim, eu estarei perdido para sempre. Mas bendito seja o nome do Senhor, jamais Ele esquece os seus. Ele continua fiel em seus relacionamentos. Há outro texto fantástico lá em Hebreus 13, 5. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Vejam a expressão como é forte. Nunca, jamais te abandonarei. Esta é a convicção que nós temos. O nosso Deus nunca nos abandona. Deus suporta nossas constantes infidelidades no relacionamento com Ele, porque o Senhor é fiel e jamais rompe a sua relação conosco. Jamais rompe a sua relação conosco, porque Deus é fiel. Amém, meu irmão? Em quarto e último lugar, Deus é fiel à sua aliança. Ele é fiel à sua aliança. Que aliança? A aliança que estabeleceu conosco em Cristo Jesus. Ratificou com o sangue de seu sacrifício e não permitirá que o sangue dele tenha sido derramado em vão. Glória a Deus. Amém, meu irmão? A aliança do Senhor estabelecida conosco, ela aconteceu através de Cristo Jesus. E o sangue do Cordeiro, imaculado de Deus, não foi derramado em vão. A Bíblia é muito clara
quando afirma que o sangue de Cristo é o preço desta aliança que garante o nosso resgate ou redenção. É o sangue de Jesus que garante a nossa redenção. Querem ouvir um texto maravilhoso? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. Pedro escreve, lá na sua primeira carta. Escutem as palavras usadas por Pedro, inspiradas pelo Espírito, é claro. O Espírito Santo pôs essas palavras na mente de Pedro, ele pôs no papiro. Chegou até nós. Chegou à igreja do século 21. Chegou para a minha vida hoje, para a sua vida hoje. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, aquilo que se corrompe, que fica aqui mesmo, que se perde, que a poeira da história leva embora, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Então a aliança está baseada no sangue de Jesus. A aliança não está baseada nas promessas que eu faço a Deus. Quantas promessas nós fazemos e todas elas nós quebramos. Se a minha redenção estivesse baseada naquilo que prometo a Deus, essa redenção jamais aconteceria. Mas a base dela é o sangue do Cordeiro, derramado na cruz, para a minha salvação eterna, para a sua salvação eterna. O sangue da aliança de Cristo significa ser trazido a Deus e receber os benefícios da sua vida. Eu fui levado a Deus e agora recebo os benefícios da vida que Deus possui. O sangue de Cristo é para sempre o único meio para um correto relacionamento com Deus Santo. Somente o sangue de Jesus, somente mediante o sacrifício de Cristo, o sacrifício vicário de Jesus, somente através dele nós podemos ter um relacionamento correto com Deus. Somente mediante o sangue. O Deus fiel, em hipótese nenhuma, romperá essa aliança estabelecida conosco através do sangue do Cordeiro. Deus não rompe. Eu não estou salvo hoje e perdido amanhã. Eu não estou seguro hoje e amanhã estou inseguro. Hoje eu estou salvo, amanhã perdido. O Senhor não rompe a sua aliança. A aliança foi estabelecida com base no sacrifício de Jesus. E o Espírito Santo fez com que eu entendesse essa aliança. O Espírito Santo abriu os meus olhos. E aí eu contemplei o Cordeiro na cruz do Calvário. No momento que eu contemplo o Cordeiro derramando o seu sangue na cruz pelo meu pecado pessoal, é neste momento que eu digo: Senhor, por favor, me perdoe, me segure nas tuas mãos, leve-me para a eternidade. E o Deus que é fiel nos conduzirá pela vida fora até a chegada final, em nome de Jesus. Concluindo, irmãos, com base na fidelidade de Deus, cremos que fomos chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, como escreveu Paulo no verso de número 9. Fomos chamados para a comunhão do seu Filho. Eu tenho comunhão com Jesus. Jesus relaciona-se comigo. Eu posso chegar a Ele. Eu posso me aproximar dEle mediante
essa fidelidade de Deus, mediante a fidelidade do Senhor. E essa fidelidade se estenderá por toda a eternidade. Sabem por quê? Porque Paulo diz assim: aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia! Então nós estaremos lá. Amém, meu irmão? Chegaremos lá. Como eu dizia de manhã, o nosso navio vai atracar seguro no porto eterno. Estaremos para sempre com o Senhor. Nós estaremos sendo glorificados. E essa glorificação acontecerá na eternidade. Eu tenho esta convicção, e você também, porque Deus é fiel. Amém, meu irmão? Deus é fiel. Ele não se distancia da fidelidade que possui. Aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. As suas promessas são imorredoras. Ele não quebra nenhum relacionamento. E a nossa salvação está baseada no sacrifício de Jesus. É a aliança feita entre Deus e os homens. E nós estamos assegurados, nós estamos seguros. É o nosso bilhete para a eternidade. Estamos seguros. Sabem por quê? Porque nesta aliança, lá na cruz, o Filho de Deus pagou a minha dívida diante de Deus. Qual é a dívida de Célio? É tanto. Aqui está. A dívida está paga. O sacrifício foi consumado. O sacrifício foi perfeito. Não há mais nada para acusá-lo. Mesmo que a Bíblia diga que o diabo está de dia e de noite nos acusando diante do Senhor, porém nós sabemos que carregamos dentro de nós a marca do sangue do Cordeiro. Amém, meu irmão? Porque Deus é fiel. Portanto, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a minha vida, e saiamos daqui esta noite com esta segurança, com esta convicção, entendendo que Deus é fiel. Louvemos ao Senhor. Meus amados irmãos, convido a igreja a se colocar em pé. Deus é fiel, amém? O Senhor não nos abandona, mesmo sendo assim, pobre pecador. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, seria de mim? Deus me amou tanto e entregou seu filho para morrer em meu lugar.
e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria? Seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Amém, irmãos? Amém mais alegre, né? Depois que a gente escuta que Deus é fiel, aí o amém sai como aquele amém de final de feira. Parece enterro lá do interior, aquele povo desanimado, triste. Aí o meu pastor dizia, parece um abacaxi da Paraíba, aquela coisa desanimada. Nós estamos na presença do Deus que é fiel. Amém? Glória a Deus. Por isso eu me alegro nele. Eu me sinto feliz da vida quando estou na presença de Deus, porque diz a palavra que na presença do Senhor há abundância de alegria, há gozo, há prazer, há alegria. O crente sente essa vontade. Hoje há uma pressa tremenda para se sair da presença de Deus, não é? A gente fica contando o tempo. Se o pastor pregar um sermão de 1 hora, o sermão é longo demais. Se prega 10 minutos, o pastor não se preparou para pregar. E por aí vai. E por aí vai. Mas o mais importante, irmãos, é que nós estamos aqui e o Senhor está presente. Amém? Também está conosco o irmão Joséildo e a sua esposa. São membros lá da Igreja Central de Garanhuns. Não é isso? Joséildo está ali atrás. E ele vai submeter a uma cirurgia no próximo mês de junho, mês 6. É uma cirurgia, a gente não vai dizer difícil, para não deixá-lo desanimado, de forma nenhuma. Porque não há nenhum impossível para Deus. Não é verdade, Joséildo? A cirurgia de coração é simples, não é? Vamos dizer assim, é simples, para encorajá-lo. Eu sei que a coragem vem do Senhor, vem do céu. Deus é fiel e a parte dele Ele vai fazer. Ele usa os meios, Ele usa os médicos, a equipe toda vai ser usada. E com certeza o irmão estará em Garanhuns louvando, glorificando o nome do Senhor.
dizendo: Deus, muito obrigado pela bênção recebida em nome de Jesus. Vamos curvar a cabeça e a gente vai orar, pedindo pelo Joséildo, que vai se submeter a essa cirurgia, em nome de Jesus. Vou pedir ao pastor Robson que faça essa oração, orando pelo Joséildo e agradecendo a Deus por este momento de culto, pela presença do Senhor aqui em nosso meio. Oremos ao Senhor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, antes da bênção, da impetração da bênção, alguns avisos importantes. Desperta Débora amanhã a partir das 19h30. As mulheres orando e os filhos em pé diante de Deus. Esse é o objetivo do Desperta Débora. Mulheres cristãs orando, buscando a face do Senhor para manter os filhos em pé diante do Cordeiro. Amanhã não haverá casais aos pés da cruz, somente amanhã. Desperta Débora, sim, não haverá casais aos pés da cruz. Terça-feira, 15 horas, oração com as irmãs da SAF. Quarta-feira, o nosso culto normal às 20 horas. Quinta-feira, discipulado para jovens e adolescentes. Sábado, de 6 às 7 horas da manhã, culto matinal. Se você ainda não veio ao culto matinal, meu irmão, venha, é uma bênção. A gente acordar mais cedo, sai de casa às 5h30 da manhã, inicia às 6, termina às 7, a gente toma café aqui. Se você vem para tomar um café, você traz um pãozinho, traz queijo do rei, não é? Queijo do rei não é bom, irmãos. Eu só como queijo do rei no Natal. Se comer antes é melhor ainda. Então, por favor, sábado de 6 às 7 da manhã, domingo, as atividades serão normais no templo. 9 horas o culto, e 10h15 a escola bíblica dominical, e às 18 horas o nosso culto. Fichas para o 36º encontro de casais com Cristo. 36º encontro de casais com Cristo. Deixe-me só avisar uma coisa importante. Somente um casal que já fez o encontro pode convidar um casal que ainda não fez o encontro. Então, você procura Levi e Suzana. Levi, levante a mão. Suzana estão ali, estão com as fichas. E aí você procura o casal e leva a sua ficha. Aí de repente um casal amigo seu que não gosta de ir à igreja de jeito nenhum, jamais. Mas de repente é num colégio, não é o ambiente do templo,
Aí o amigo vai, escuta a palavra, Deus toca no coração e de repente toda a família está aqui na igreja, em nome de Jesus. Se tem filho já a partir de 17, 18 anos, chega o encontro de jovens, o menino vai, faz o encontro, a menina vai, faz o encontro, e a família toda permanece na igreja para a glória de Deus. Amém, meu irmão? E ainda lembramos que há, eu acho que umas 4 vagas, não é, Márcio? 3 ou 4 vagas para o 5º reencontro de casais com Cristo. Ou melhor, 5º reencontro, não de casais com Cristo. É de casais com Cristo, mas não é o encontro de casais com Cristo. Reencontro no mês de setembro, no Hotel Caju. É um ministério que nós iniciamos e Deus tem abençoado ricamente. Parece-me que são 3 ou 4 vagas ainda que restam. Vamos levar somente 30 casais. Somente 30 casais. Já levamos 60 e aí quase que não é fácil. 30 casais, tem horário da pré-eleção, horário de alimentação, não é fácil no hotel. Então vamos levar somente 30 casais, algumas vagas ainda estão disponíveis. Amanhã ou depois, ou no próximo domingo, você procura o pastor Misael e aí faz a sua inscrição para o 5º reencontro lá do Hotel Caju. Meu irmão, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe ricamente a sua vida, que a graça do Senhor acompanhe a você, a sua família, e tenhamos todos nós uma família, ou melhor, uma semana muito abençoada, em nome de Jesus, amém. E a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Santo Espírito, recaiam sobre nós e sobre todo o povo do Senhor, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. IP Farol TV, transmitindo as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Uma emissora da Igreja Presbiteriana do Farol, Maceió, Alagoas, Brasil.